A gente falava aqui do crescimento das empresas em 2025 e janeiro também é o mês de regulamentação das MEIs e a gente vai conversar agora com o pessoal do Sebrae para a gente entender o que a gente deve fazer, de que forma realmente a gente pode ficar aí, passar esse serviço principalmente para a população, para você que é empreendedor, para você que é microempresário, o que deve ser feito nesse momento de janeiro é o mês de pagar impostos, IPVA, IPTU e de regulamentar a sua MEI. Vamos lá por uma entrevista com o analista de negócios do Sebrae, do Grande ABC, Oswaldo Filho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabi. Bom dia para vocês, bom dia, pessoal da Guardiã. É um prazer estar aqui e, de antemão, já queria dar os parabéns para a Guardiã, porque vocês estão cobrindo essa matéria de tanta importância para os brasileiros e nem toda a mídia está cobrindo na proporção que vocês estão cobrindo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Os nossos microfones sempre abertos para o Sebrae. Quero agradecer aqui ao vivo a Selma, que nos atende sempre com prontidão para a gente levar informação. Eu sempre digo que os microfones da Guardiã da Notícia, eles são para prestar serviço, para estar bem próximo da população, e a gente sabe a importância dessa regulamentação, né, Oswaldo? Porque tem até o dia 31, porque senão perde o prazo e daí não consegue pagar a taxa aí da MEI, que fica em torno de R$80 por mês. Seria isso? Isso. No comércio, indústria 8205, o valor exato, mas em torno de R$80 por mês. E de antemão, já queria até te falar, você colocou aqui que é até dia 31, e a mídia está cobrindo dia 31, porém 31 é sábado. Então a gente trabalha com o dia 30, que é sexta-feira. E se a pessoa deixar para o último dia, eu já vou deixar bem claro para você que é MEI, microempreendedor individual, não vai dar tempo. Por quê? Dia 31 é sexta-feira e tem coisas, por exemplo, se você está com a declaração em atraso, você tem que fazer pelo menos 2 dias antes, porque o sistema demora de 24 a 48 horas para atualização de sistema. Então não deixe para o último dia, acompanhe a Guardiã que está cobrindo essa matéria. Na segunda-feira, dia 26, já começa a regularização, mas deixa na sua agenda que o último dia vai ser na quarta-feira, para dar tempo de quinto sistema ler, para na sexta-feira você conseguir a atualização. Se você deixar para o último dia, na sexta-feira, dia 30, não vai dar tempo. Dia 31 é sábado, o sistema já praticamente já não vai funcionar. Então vamos fazer o passo a passo, Oswaldo, para as pessoas entenderem. Primeiro, como é que ela sabe que ela precisa fazer a regularização? Bom, vamos lá. Se você está com o seu MEI em atraso, o MEI é muito sério, porque o MEI te dá alguns benefícios, mas se ele estiver em atraso, você perde esses benefícios. Vou dar um exemplo. Se o seu MEI está em dia, você tem direito à aposentadoria, você tem direito a auxílio-doença, a afastamentos, você tem esses direitos. Mas se o seu MEI está em atraso, você perde esses direitos. Então, isso é muito sério. R$80 por mês não é um valor pesado para você pagar, mas quando ele fica em débito, 1 ano, por exemplo, já dá uma dívida de aproximadamente R$1.200, aí já começa a salgar. Então, o primeiro ponto, você vai entrar no site do Simples Nacional, onde você gera suas guias para você imprimir e pagar o seu boleto mensal, você entra lá. Se você entra lá e você não consegue emitir as guias de 2026, subentende que você foi desenquadrado, então você tem um prazo para você regularizar. Primeira coisa, você tem que fazer as suas declarações em atraso. E aí o Sebrae está pronto para te atender. Você pode ir em qualquer dos 33 escritórios regionais no estado de São Paulo inteiro. Você pode ir nos postos do Sebrae aqui, junto às prefeituras, que você vai ter um atendimento à altura para regularizar o seu MEI. Primeiro ponto, não conseguiu gerar o boleto de 2026, se você foi desenquadrado, então você precisa regularizar. Primeira coisa, você precisa fazer as declarações em atraso. Fez as declarações, o sistema precisa de 24 a 48 horas para atualização dessas declarações que você fez. E se a declaração em atraso, vai gerar um boleto, uma DARF de 25 a 35 reais para você pagar. Não esqueça de pagar esse boleto, porque se você não pagar esse boleto, também você pode ser desenquadrado por não pagamento desse boleto. Oswaldo, já fiz as declarações, está tudo prontinho. E agora? Agora você entra no Simples Nacional, você vai precisar gerar um código de acesso ou entrar com a sua senha do Gov. E o seu Gov tem que estar com prata ou ouro no ECAC. Aí sim, por lá você faz a regularização do sistema e você entra no campo opções. Se você tiver dúvida, procura o Sebrae para te ajudar. Acompanha a Dian, que está cobrindo maravilhosamente essa matéria.
E Oswaldo, daí, por exemplo, fez a regulamentação, no Sebrae ele consegue ter todo esse acesso e esse suporte, porque a gente fala nessa questão de tecnologia, a gente acha que todo mundo tem essa facilidade de entrar e muitas vezes não tem. Então procura um escritório do Sebrae, porque vocês dão esse auxílio para quem não tem essa facilidade com relação à tecnologia. É isso, Fabi. Procura o Sebrae, porque a gente atende, no geral, o público que abre o MEI, e para poder emitir uma nota fiscal, mas a pessoa não tem essa familiaridade com a internet, com aplicativos. Então, foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque nem todo mundo, eu dou o passo a passo, mas nem todos conseguem seguir esse passo a passo. Então, vai no Sebrae, das 9 da manhã às 5 da tarde, tem o escritório regional do Grande ABC, fica na Rua das Figueiras 315, mas você tem 33 escritórios regionais para te atender no estado de São Paulo inteiro. Oswaldo, mas assim, eu estou numa cidade que não tem o Sebrae. Entre em contato com a gente no 0800 570 0800, que você tem todos os endereços dos postos do Sebrae aqui para te atender, ou www.sebrae.com.br, e você tem os endereços para te atender. Por exemplo, nós estamos na cidade de Santo André, mas nós temos atendimento no ABC inteiro, numa parceria com as prefeituras. E lá você tem esse atendimento, essa regularização. Leve o seu celular, porque muitas vezes você precisa usar o seu Gov, o aplicativo do gov.br. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas falam, estou com dificuldade de fazer aqui pelo Gov, porque tem reconhecimento, não tem... É uma garantia, uma segurança realmente, sim, mas é importante, principalmente quem tem MEI, para manter aí no cadastro e para que você realmente consiga aí ter seus direitos assegurados. E muitas vezes você trabalha, né, como um PJ numa empresa e você precisa dessa nota para realmente se manter aí também empregado. Então, não é uma questão que você pode deixar para depois. Eu acho que é sempre importante a gente destacar isso. Porque você deixa para depois, você perde o direito e aí você vai ter que se enquadrar de uma outra forma. Fabi, olha que importante que você falou. A pessoa trabalha numa empresa como PJ, emite a nota como MEI, ok. E aí o MEI está em atraso, ele foi desenquadrado. Olha que ponto crucial que você tocou. A pessoa não consegue mais emitir sua nota, porque ele saiu do Simples Nacional, ele deixou de ser MEI, ele foi para uma outra categoria, ele não consegue emitir a nota. Para emitir essa nota, ele vai precisar do auxílio de um contador. E é claro que o contador vai cobrar pelos seus serviços contábeis. E aí, onde ele presta serviços, o custo dele aumentou, então a renda dele acabou diminuindo, porque ele vai precisar do auxílio desse contador para poder emitir a nota fiscal para ele, uma vez que ele perdeu acesso ao sistema de emissão das notas fiscais, porque ele foi desenquadrado. Você vê o quão é sério o negócio? E voltando aqui um pouquinho, R$ 82,00 por mês não é pesado para ele pagar, mas ele tem que ter essa organização. Se a pessoa não tem essa organização, coloque em débito automático e acompanhe junto ao seu banco, porque se faltar um centavo, o banco não debita. Então ele acompanha se está acontecendo esse débito automático, que facilita um pouco para a vida do MEI. Então, para a gente encerrar, além, né, de toda essa questão, que eu falo assim, presta atenção, porque a gente, como você bem colocou, é uma semana praticamente que você tem aí, até menos de uma semana, que você até a quarta-feira que você tem que fazer as declarações, menos de uma semana para fazer a sua regulamentação, mas vamos falar também de capacitação. Então, porque o Sebrae também oferece toda uma capacitação para você ter essa saúde da vida financeira da sua empresa e administrativa. Isso, ele faz os cursos com a gente dá esse suporte, dá esse auxílio. E os cursos com a gente, ele não só vai ter a capacitação para melhorar o seu negócio, como ele vai entender da importância também dele manter o MEI em dia. Então, além de manter o MEI em dia, ele consegue melhorar o seu faturamento, consegue angariar novos. Então a gente dá todo suporte, tem cursos online, cursos presenciais, tem cursos de gestão do seu negócio, a gente dá toda essa capacitação, tem cursos técnicos, sabe? Tem cursos técnicos, a pessoa aprende a fazer um bolo, fazer uma torta, fazer um panetone, ele aprende parte de eletricidade, mexer com parte elétrica, pintura, colocação de pisos, a gente tem cursos tão maravilhosos, e quer uma dica que eu vou dar para você? Esses cursos são todos gratuitos, então ele faz os cursos gratuitos com a gente, coloca o seu MEI em dia, ele não vai pagar nada por isso, ele vai ter o seu MEI em dia e lá na frente ele vai nos agradecer, porque ele vai dar entrada na sua aposentadoria, no seu
auxílio e o MEI vai estar tudo em dia, ele não vai ter problema nenhum, vai lá no INSS, não vai ter problema nenhum, ele vai ligar no 135, o telefone do INSS, vai marcar sua perícia e ele vai conseguir aposentadoria. Homem aos 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição, mulheres aos 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Detalhe, o MEI precisa estar em dia, então não vacila, porque se o seu MEI não estiver em dia, você perde esses benefícios. Então, eu quero agradecer o Oswaldo, analista de negócios do Sebrae, por todas as indicações, por todas as informações. Esse conteúdo vai ficar no nosso portal aguardandanoticia.com.br. Ele deu o passo a passo do que você deve fazer e onde você deve prestar atenção também. E principalmente procure aí um dos escritórios do Sebrae para fazer ali a sua regulamentação, entender melhor de que forma você pode ter aí a saúde da sua empresa em 2026. Muito obrigada, viu, Oswaldo? Volte sempre aqui trazendo informações e mantendo os nossos ouvintes e todo mundo que nos acompanha na Guardiã bem informado. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigada, Oswaldo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem muito mais informação.